esse é o objetivo, o grande recado que a espiritualidade ela traz nesse momento, para a gente ficar bastante atento, que a própria espiritualidade ela alertava. Gera um vazio espiritual. Quais as almas que nesse momento, não diria nem despertas, eu diria assim, que estão dispostas a fazer os seus movimentos. Tem uma forma bem simples de você analisar a intenção, a energia que a pessoa traz. Vou contar um segredo para vocês. Pessoal, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje começa com um alerta, um alarme espiritual para acionarmos aí em todos vocês. Gaspa e eu estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre esses assuntos que são muito importantes, porque nós temos visto e acompanhado inúmeros canais que não são assim canais de espiritualidade, são de autoconhecimento, de exploração do conhecimento livre, né? E recebem podcasts que recebem muitas pessoas diferentes, né? Que vão lá, levam suas verdades, vão lá, levam seus conhecimentos, né? E a gente percebe que as pessoas, no geral, que não têm conhecimento mais profundo da espiritualidade, do próprio autoconhecimento, né? Das suas questões interiores, acabam assistindo esses conteúdos e acreditando em muita coisa que não é verdade, muita coisa até que assusta, muita coisa que é desconhecimento. E o que gera? Gera mais dúvidas. Dúvidas antigas vemos ressurgir, dúvidas novas começam a surgir e acaba este campo ficando bastante mistificado uma vez mais. A gente sabe que esse campo já é por natureza mistificado, porque cada pessoa fala uma coisa que muitas vezes é diferente da outra, porque cada um está num ponto do conhecimento e às vezes parece que não converge as ideias, mas elas vão convergir em certos níveis e vão se entrelaçar. Porém, está sendo disseminado muita informação que não é verdadeira, que não é precisa, por parte de muitas pessoas. E a gente vai falar hoje que, inclusive, essas pessoas já, inclusive, perderam os contatos com seus próprios mentores espirituais. E levam esta área como um comércio, como se fosse outro qualquer, adquirindo seus primeiros conhecimentos lá, já querem vender ideias ou teorias, né? Que a gente, por estarmos nessa área há muitas décadas, né? Mais de 20 anos, já descartamos ideias há muito tempo, já vimos que não é de fato, ou não confere dentro do que a gente acredita do bem maior, que é o universo da paz, o universo do amor, né? Então, do dia para a noite surgem ideias contrárias à paz e ao amor, sendo colocadas como verdade em redes e canais que se dizem de espiritualidade, trazendo confusão novamente na cabecinha de muita gente. Então tem um alarme espiritual sendo tocado, soado hoje, com os assuntos que a gente vai trazer aqui, que são muito importantes. A gente anotou os principais assuntos que não podem ser mistificados na cabeça de vocês, porque isso abre brechas para vulnerabilidades e sofrimentos. Então vamos se livrar de tudo isso, né? E perceber o quanto o universo é da paz e do bem. Querido Henrique Gasparetto, seja muito bem-vindo. Olá, Pava, olá a todos. Gratidão mais uma vez por poder participar aqui com você. E esse tema, sim, ele é bastante importante, visto a grande quantidade de pessoas, né, que procuram você, que procuram a gente, que estão sempre com dúvidas, estão sempre confusas em relação a não sei mais no que acreditar, né? E muitas pessoas estão também bastante cansadas, estão desanimadas, ou seja, fazendo uma desestruturação no seu próprio sentir, na sua própria conexão de alma com estas informações que muitas vezes elas vêm mais atrapalhar do que auxiliar. E teve um tempo, né, que a própria espiritualidade ela alertava. Hoje, a maior dificuldade, para não dizer o nome, a maior guerra que se tem, que se trava, é aqui na fisicalidade, na relação com a desinformação. Porque até o próprio Emmanuel, ele dizia isso sempre, né? Às vezes é preferível que a gente descarte 9 verdades do que comprar uma mentira, porque essa mentira pode, sim, fazer um grande estrago na gente. Então, esse é o objetivo, o grande recado que a espiritualidade ela traz nesse momento, para a gente ficar bastante atento e usar tudo aquilo que eles sempre estão nos dizendo, o sentir, o jogar no coração, porque o seu coração, a sua alma, ela traz as informações e ela vai conectando com
a sua própria verdade. Muito bem, Gaspa. Então, nós temos muitas informações sendo disseminadas que podem gerar ilusões, né? Ilusão sempre traz sofrimento por não nos alinharmos com o universo, com a verdade, né? E abre brechas para obsessões, no mínimo, né? Então, Gaspa, a gente viu várias histórias, né? Muito falado sobre as sementes estelares, né? E a gente sabe que é um assunto bastante delicado falar sobre as sementes estelares, porque convido primeiramente a gente refletir o que é e o que são sementes estelares. Uma vez que a gente sabe, através de números, né, matemáticos, que qualquer um pode fazer, que 80% da população da Terra tem a sua primeira encarnação aqui na Terra, né? São 8 bilhões de pessoas encarnadas agora, e há 150 anos não era nem a metade disso, né? Era 20%, ou seja, é a primeira encarnação de 80%. Até por aí a gente já poderia estimar que 80% seria semente estelar, né? Mas a gente sabe também que de origem espiritual, ninguém é da Terra. Origem material física, todos somos, né? Porque nosso corpo se desenvolveu aqui. Mas ok, tem também todas as influências genéticas ao longo do tempo, né? Desde lá do elo perdido, inúmeras infusões genéticas feitas para alterar os caracteres biológicos que desenvolveram o nosso organismo para captar uma consciência ainda maior, né? Mas, em resumo, todos poderíamos ser considerados sementes estelares, ou no mínimo 80%, né? Então, o que é ser uma semente estelar, né, Gaspar? Quando a gente pega essa terminologia, né, ela vai trazer lá a ligação com a mônada, ela vai trazer a ligação aonde se originou essa mônada, essa família de alma, como que a gente entende até a estrutura, né, que vem das heranças desde de informações biológicas, DNA, que se fala, dessa origem, né, que toda mônada ela se origem em determinado lugar, em determinado planeta. Então, hoje se tem, né, um grande tema, um grande assunto, que é as sementes estelares, que causa também muita confusão, no sentido das pessoas quererem saber de onde que elas são, né, e algumas também acharem que não são merecedoras de ter uma origem, de estar aqui no planeta. Então, esse tema ele ficou bastante confuso, né? Visto que nós todos somos, sim, sementes do universo, né? Sementes da própria criação. Então, se difundiu uma ideia secundária de divisão, né? Entre, vamos dizer, quem seria uma semente estelar e quem não seria, sendo que todos nós somos do universo. Isso. Quanto à porcentagem de pessoas, é impossível a gente ter uma estimativa que possa dizer, né? Até porque todos nós somos de origem, né? Nosso espírito estelar e a nossa biologia da Terra, mas até mesmo a nossa própria biologia tem mistura genética, né? Porque nós todos somos seres do espaço, somos seres do universo, e 80% ainda está na primeira encarnação só nesse planeta, né? Mas a porcentagem de pessoas despertas no planeta acredita-se que seja em torno de 4 a 5%, né? E que já é suficiente para fazer toda a diferença. Outra questão que se fala sobre as sementes estelares é que teriam muitas delas muito tempo que não encarnavam e vieram para o planeta, né, para auxiliar o planeta. Mas isso não acontece, né? Não acontece para quem conhece as leis universais. E são mais de 400 leis universais que a gente aqui tenta resumir nas 10 leis do universo, que se resume da primeira lei, que é a lei do amor, né? E por que as sementes estelares é impossível que elas não tenham vindo há muito tempo sem encarnar? Porque elas estavam fazendo o quê? Se um ser ainda necessitava de contato denso com a matéria, por que fugiu por tanto tempo desse contato? Por que teria ficado sem encarnar? A gente sabe que não é possível uma pessoa que tem um grau de densidade não encarnar, porque ele não vai conseguir ter libertação energética para ir para dimensões superiores enquanto ele tem uma carga que ele precisa descarregar na matéria. Ele levaria milhões de anos para descarregar sem encarnar e ele ficaria preso, vinculado a campos de baixa densidade do universo. Como que ele iria evoluir? Como que ele iria... Se ele precisa encarnar, ele tem que fazer isso logo, né? Os espíritos que fogem da reencarnação têm sérios problemas de densificação, de deformação a níveis
putrefatos, que eles precisam de um socorro cósmico para voltar a ter forma, às vezes vão para o Void, porque aquela densidade fica aglutinada ao redor deles e eles não encarnam, eles perdem. Então, e a partir do momento que o ser não necessita mais encarnar, ele não vai encarnar para auxiliar um planeta. Isso seria audácia, né? Porque Exato. tudo tem uma função, as pessoas que estão aqui na Terra e vão auxiliar alguém, é porque, mesmo a proporção de auxílio, elas também necessitam. Sabe, Pava, que um grande ensinamento que a espiritualidade trouxe faz algum tempo aqui para a gente foi assim, não se pode pegar a transição planetária aqui e classificar isso como se fosse vamos por assim, um jogo, né, para ficar de fácil entendimento, onde existem vencedores e perdedores, né? Por quê? Porque esse processo, isso que você estava falando, está diretamente ligado com os processos que sempre existiram em diversos planetas. A gente pode citar o exemplo aqui até do sistema Capella, né? Porque o que acontece? Tudo é energia e tudo tem o seu próprio magnetismo. Então, as almas, elas são atraídas magneticamente, onde a sua energia ela está compatível. A gente pode dizer que o sistema Capella, por exemplo, ele foi fazendo um processo muito similar ao que a gente está fazendo aqui agora. Então, muitas almas que estavam lá, que talvez muitos de nós aqui estivemos por lá também, o sistema lá ele foi fazendo uma subida na sua energia, na sua frequência, e muitas almas não acompanharam esse ritmo ou essa mesma frequência e foram magneticamente trazidas ou puxadas, vamos chamar assim, aqui para o planeta Terra, que ele tinha a frequência compatível para continuar da caminhada, da jornada evolutiva. Então, aqui no planeta é da mesma forma, não só do sistema Capella, como de muitos outros lugares, várias almas que elas têm essa compatibilidade energética, elas são atraídas para cá, porque aqui se faz compatível com a sua jornada nesse momento. Então, com isso, a gente poderia concluir, sim, que aqui no planeta sempre tiveram várias almas de vários lugares vindo encarnar, fazia o seu processo. Daqui a pouco, algumas almas elas já atingiam estágios energéticos superiores, já iam para outros lugares, outras permaneciam um tempo maior, outras já vinham, vamos dizer, em números maiores também, como esse aumento populacional agora, porque o planeta ele está numa crescente energética, numa oportunidade, a gente pode dizer assim, aonde muitas almas se fazem compatíveis nesse momento. Isso, Gaspar, porque o mundo, as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor são reverberações internas nossas, são reflexos nossos. Como que um ser altamente elevado vem para a Terra, vai enfrentar inúmeros problemas e dificuldades? É energeticamente difícil, né? Não estamos dizendo que não existem espíritos missionários que periodicamente vêm para guiar a humanidade. Sim, existe. Mas a gente fala no geral que todas as pessoas e circunstâncias ao nosso redor nos mostram a nós, né? E a gente sempre vai ter coisas a aprender, a gente sempre vai ter algo a desenvolver, a nossa paciência, algo a desenvolver a nossa fraternidade, o nosso amor, a nossa, né, compreensão, vai nos desafiar em diversos sentidos, né? As questões do lado de fora nem sempre vão ser maravilhosas, como todo mundo espera, porque justamente é reflexo interno, né? Então, se sementes estelares viessem sem a necessidade de vir, encarnassem na Terra, elas teriam vidas infinitamente maravilhosas, de pura abundância, só conviveriam com as pessoas felizes, com as pessoas alegres, né? E iriam fazer o serviço delas no intuito, eu não digo nem de ajudar, né? Porque ajudar no sentido de que as pessoas precisam de mim, elas são tão deuses quanto eu sou, né? É mais no sentido de colaborar com a sociedade, né? Mas ela teria uma vida totalmente diferenciada, né? Esses seres teriam vidas totalmente diferenciadas aqui no planeta. Eles seriam um exemplo vivo de Deus, do amor e da paz, e tudo ao redor deles seria nesse contexto, né? Então, os missionários que vêm são bem diferentes do que dizer que, por exemplo, sementes estelares viriam para auxiliar o planeta. Vêm para auxiliar eles na mesma medida que o planeta, né? Porque, não claro, existe perda no universo. Não existe perda no universo. Claro, as pessoas têm que... A gente tem que auxiliar os demais. É a forma como a gente ganha quantum energético, né? Fazendo
improvisando o nosso meio, a nossa sociedade e tudo mais, né? Mas tem uma diferença entre vim para ajudar e estou aqui crescendo com o meio. Tem uma grande diferença aí no meio que se chama ego. Exato. Se a gente pegar, Pava, por exemplo, a própria mônada, né, ou as leis universais, que nada é perdido, o que acontece? Vamos supor que uma alma, né, ela venha de uma forma missionária para cá, né? Ela tem uma missão, assim como várias têm mesmo, porém, no momento que ela vem, vai ser usado todo esse contexto que tem aqui para a própria jornada, para a própria evolução dela também. Né? Então, isso vai, inclusive, abastecer, é um termo que a gente utiliza só, né? Vai abastecer a mônada, vai ser trazido isso para a configuração da mônada também. Então, é como se pega, né, e usando aquela expressão que todo mundo usa, né, se une o útil ao agradável. Né? Você pega lá, a alma vem, é uma alma missionária, sim, mas no momento que ela cai aqui, ela vai ter a estrutura adâmica, as leis, a toda a configuração planetária aqui, e isso tudo está incutido nessa alma, nesse momento que ela está aqui encarnada também. Então, vai ter aprendizado, vai ter evolução, vai ter uma série de coisas também. Ninguém está aqui só a passeio, a gente poderia dizer. E só para ajudar também, né? Não, até algum grande missionário, tudo bem. Mas no âmbito geral, até porque, como diz o Gaspar, né, o universo aproveita todas as circunstâncias, tudo está entrelaçado por vibração. Então, automaticamente, esta semente estelar, ela recebe ajuda na mesma proporção que ajuda. E é assim todos os seres do universo. A proporção que tu ajuda é a proporção que tu é ajudado. Então, eu vou lá para ajudar. É um desequilíbrio energético. Não estou dizendo que não seja uma intenção boa ou uma intenção ruim. E energeticamente, na mesma proporção, tu é auxiliado. O próprio mestre Sananda, né, Jesus, quando esteve na Terra, a incursão que ele fez na matéria, a transformação que ele fez no mundo, fez com que ele já se transformasse de um anjo governador do planeta em um arcanjo celestial de uma luz imensurável, de tamanha evolução que ele teve, de forma que o auxílio sempre é mútuo. O bem que tu faz aos demais é o bem refletido a ti. Né? Então, os sementes estelares vêm para auxiliar o mundo e, da mesma forma, serem auxiliados, né? Porque todos nós ainda estamos na senda da evolução e sempre, eternamente, estaremos na senda da evolução. Porque cada aprendizado forma a base para um novo aprendizado. E esse novo aprendizado forma a base para um novo eternamente, porque a vida é um eterno amanhecer. E, Gaspar, isso nos leva a dois outros quesitos sendo falados por aí, sobre a dificuldade da encarnação no planeta Terra sendo 10 de 10. A gente sabe que tem que ter somos todos seres muito corajosos que estamos aqui encarnados na Terra. Isso não há dúvida que a gente teve muita coragem de abandonar uma personalidade, né, de abandonar familiares, e, enfim, o que fosse para a incursão na matéria, onde perderia memórias, né? Por mais que momentaneamente passaria, sabe-se lá, quantos anos naquela matéria, num planeta expiatório, beirando guerras e crises, né? E com pessoas que a gente saberia que ia ser difícil de lidar na mesma proporção que a gente é difícil de lidar conosco mesmo, porque a vida só nos mostra a nós, né? Ou seja, a gente ia encarnar num espelho, Gaspar, onde nós teríamos o exato Pai que nos trata como nós tratamos a Deus no universo. Pai é o nosso reflexo de como que a gente tratou a Deus e como que a gente acredita que Deus é. Se o teu pai te castigou muito, tenha certeza, tu acreditava que Deus era castigador. Se tu teve uma infância muito tranquila com o teu pai, se foi muito amoroso, tu tinha a ideia de que Deus é amoroso. E por aí vai. Então tu entrou no mundo dos espelhos, né? E aqui, então, coragem muito, todos tivemos. E só que acredita-se que a dificuldade daqui é 10 de 10. É a dificuldade máxima de uma existência cósmica. Quando, na verdade, isso pode chocar, a dificuldade é a mesma do que em qualquer lugar do universo. Porque nossos passos nos levam aonde a gente chega. Por quê? Porque tudo nos mostra a nós mesmos. Em qualquer lugar. Se nós estivéssemos bem, nós estaremos no universo, no paraíso do lado de fora. Se nós estamos mal, nós vamos estar no inferno lá de fora. Isso vai ser na Terra, em Marte, em qualquer lugar, porque a gente vai ficar vinculado na dimensão que corresponde à nossa taxa interna de vibração. A Terra é difícil? Depende para quem tu pergunta.
para a pessoa que já está mais trabalhada, que já tem mais luz, que já desenvolveu mais amor, é uma maravilha. Na vida é alegrias, é diáfana, vive uma vida maravilhosa, auxilia muita gente com a sua própria luz, ou seja, auxilia de fato, né? Não por correspondências. Enfim, qual que é a dificuldade do grau da Terra? Claro, ela traz muitos desafios e muitos aprendizados para quem não desenvolveu em si uma série de quesitos. Mas isso seria em qualquer lugar do universo. A gente poderia dizer, Pablo, que o planeta Terra aqui, ele é um dos planetas mais fascinantes que tem aqui nessa região, vamos dizer assim, do universo. O que acontece? A gente poderia também dizer que isso vem da mais pura dualidade. Né? O que é a dualidade? É a nossa mente, né, dentro aqui da linearidade de querer classificar as coisas. Se é quente, se é frio, se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto. Aí, quando a gente vai colocar uma classificação num grau de dificuldade, né, a gente iria cair direto assim, depende, qual é o referencial? Em relação ao quê? Né? Porque, como você estava dizendo, cada planeta tem as suas particularidades. Cada alma também traz dentro de si as suas próprias experiências. E isso está muito mais ligado a cada alma do que uma dificuldade, vamos dizer assim, imposta pelo planeta ou pela sua característica. Porque muitas almas vêm para cá e elas têm vidas, né, de muita gratidão, no meio, às vezes, de tudo que acontece aqui, de serem gratos por estarem aqui, por ser um ambiente harmonioso. Então, qual é que é a referência? A gente pegar, existem outros planetas que têm também a tridimensionalidade na sua configuração energética atual, que a gente poderia dizer, na nossa avaliação aqui, que são bem piores do que o planeta Terra. Sim, tem outros que são talvez um pouquinho mais suaves, mas eu não colocaria dessa forma, como se ele fosse um grau 10 de 10, né? No sentido, uma das escolas mais difíceis, né, de você fazer a sua jornada aqui. Porque isso está muito ligado a como cada alma, o que cada alma traz também dentro de si. Né? A gente está aqui, como você bem disse, sendo um espelho de nós mesmos. Né? E vai muito disso, muito de como cada um enxerga, né? Eu acredito que tem muita gente que está super grato pela oportunidade de estar aqui e não entendendo estar aqui como uma prisão, como se tem colocado muito também esse tema em determinados lugares, em determinados assuntos, né? E nós estamos dentro de um planeta prisão, preso à mercê, sem saber quando poderemos sair daqui. Né? E o entendimento que a gente tem é que não é bem assim. Nem perto disso. Gaspa, pois é, claro que tem planetas que é muito mais fácil de viver, com certeza. Mas isso é mérito, né? É conquista do espírito, né? A O conquista magnetismo que puxa você para lá, né? é o magnetismo que puxa. Porque tu não vai viver num planeta mais feliz enquanto tu não iluminar as tuas sombras, né? Enquanto tu não trocar tudo aquilo que tu acredita de ruim, que tá gerando um mundo ruim, por acreditar em montes de coisas tão boas e maravilhosas que o teu mundo vai ser maravilhoso. Então, não importa o local que tu estiver no universo, ele sempre vai ser igual a tu por dentro. Então, é a Terra que é 10 de 10? Ou é tu que tá com peso 10 de 10? E por isso as coisas todas estão pesadas e tu tá num planeta com gravidade. Então, tu vai para outra Terra, se tu manter as mesmas gravidades dentro de ti, lá vai ser 10 de 10 também, né? Mas vai sendo mais leve conforme a gente vai iluminando nossas sombras. Iluminando as nossas sombras, a gente consegue perceber que a gente pode receber da vida, receber do universo, né? Que as coisas são mais fáceis, as nossas crenças são melhores, a gente entra em contato com um ecossistema melhor e as coisas acabam sendo mais leves, até mesmo aqui no planeta. Então, esse planeta ele tem um leque muito grande de possibilidades. Ele oferece desde uma vida terrível até uma vida muito boa. Mas, Pablo, a gente poderia pegar um problema, né? Vamos colocar assim, um problema qualquer, vamos classificar como um problema. Duas pessoas diferentes, como que elas lidam com aquela situação. Tem, provavelmente, uma pessoa que ela vai surtar, enlouquecer, sabe? Ela vai desalinhar totalmente com aquela situação. E outra pessoa, ela já vai conseguir ter uma maturidade
para resolver aquilo de uma forma muito tranquila, rápida, sem maiores transtornos. Então, é exatamente isso que a gente poderia dizer que é o, vamos dizer, o nível de dificuldade que o planeta tem aqui. Vai depender muito desse referencial. Qual é a referência em relação a isso, né? Porque talvez para algumas pessoas, né, a forma como elas veem as dificuldades que às vezes vão aparecendo no dia a dia, isso seja muito grande. E para outras, elas vão tocando isso de uma forma muito natural, onde elas vão conseguindo ter, inclusive isso que você estava falando, uma prosperidade, um alinhamento de alma ali, para conduzir isso de uma forma mais plena. Até muitas pessoas com certeza vão se perguntar assim: puxa, mas é difícil viver num planeta onde a gente vê tanta dificuldade, tanta gente passando fome, tantas crises, guerras e a situação que a gente encontra no planeta. Mas vocês já pensaram que os anjos e arcanjos não ignoram isso? Que tem milhares de mundos onde isso está acontecendo? E não é porque eles não estão na Terra que isso não está acontecendo. Não é, né? A gente está aqui na Terra, a gente está vendo. Mas eles têm, inclusive, onivisão, né? Eles sabem tudo o que está acontecendo em múltiplos planetas. Então, eles não estão ignorando que existem guerras, fomes, conflitos, problemas, que nem a gente aqui vê ao ligar a televisão, né? Apenas eles compreendem. E não tem pena de ninguém, porque pena não é um sentimento divino, né? Não tem pena de ninguém porque sabe que todos são deuses na mesma proporção e o universo diz seja feita a sua vontade na mesma proporção. Tá cada um colhendo o exato conjunto de crenças dentro de si que tem. E os anjos sabem que eles não podem fazer nada. Nada. Só quem faz é a gente mesmo. Só a gente que dá as nossas permissões, tanto para pedir auxílio. Só que, ainda assim, pedindo auxílio, dependerá de nós fazer uma nova escolha para uma visão diferente. Só assim vai mudando nossa realidade. Então, esses seres avançados, eles sabem que mais cedo ou mais tarde, que o universo sempre vai comportar esses nossos irmãos em algum local adequado. Ou seja, vai ter que ter sempre um planeta Terra com uma condição igual a essa para que eles possam encontrar tudo que eles vibram. E sempre vai ter em algum planeta, né? A Terra vai deixar de oferecer estas oportunidades. Mas outros planetas vão continuar a ter essas oportunidades. Mas eles não se preocupam porque eles sabem que a vida é eterna. A vida é eterna. Mais cedo ou mais tarde, as criaturas cansam de sofrer, cansam de gerar a realidade que tem. Mais cedo ou mais tarde vão entrar em contato com alguma informação que vai ser uma luz, que vai começar a trocar as coisinhas lá dentro dela e o mundo, espelho que é, vai começar a mudar também do lado de fora. Então, eles não estão preocupados com isso. Com certeza, eles têm compaixão, trabalham e servem o máximo possível para proporcionar essas mudanças nas crenças das pessoas. O que tu acha que seria mais válido se tu parar num sinal, na sinaleira, na tua cidade, né? E tem pessoas lá, todo dia estão pedindo algum dinheiro, alguma ajuda, algum auxílio. Seria mais válido tu dar R$ 1 para a pessoa, R$ 10 para a pessoa? Tudo bem, poderia ajudar. Mas e se tu desse uma listinha assim, ó, de crenças quanto a alguns determinados setores da vida a melhorar? A vida é isso, a vida é maravilhosa, a vida é bonita, leia 10 vezes por dia. Seria muito mais útil, né? Tu tá dando sugestões, ideias que possam ser melhor, que se a pessoa comprar uma dessas ideias, vai fazer uma grande diferença definitiva realmente na vida dela. Né? Então, os seres celestiais todos sabem disso. Né? Então, o grau de dificuldade da Terra é sempre o do ser em si. E o planeta só oferece a gama de possibilidades. Né? E, inclusive, os mentores dizem que o planeta Terra é um dos mais avançados da nossa galáxia no caminho da regeneração. É o que eles estão mais despreocupados no caminho da regeneração. Então, está tudo certo, né? É a 10ª lei do universo, está tudo certo aqui. Então, e Gaspar, a gente sabe também, né, que acredita-se, né, muitas pessoas que querem iniciar na internet ou iniciar em algum conhecimento, acreditam que a espiritualidade é um nicho como outro qualquer, né? E não, eu vou entrar aqui, vou ter algum conhecimento dessa área e logo mais já começo a fazer meus cursos e vender. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Se esse curso for básico, se esse curso for iniciante, se esse curso for... Tudo bem, não tem problema nenhum, ótimo fazer isso, maravilhoso, né? Mas o que acontece é que, como as pessoas acham que é um nicho comum, que tu só tem que ter o conhecimento e poderá interagir ali, entrou num campo minado, porque a espiritualidade é um campo minado. É um campo minado que
tua moral é que vai te posicionar lá dentro, né? E nem sempre a pessoa imagina isso, que a moral dela é o que importa lá dentro. Ela tá achando que é um nicho qualquer, como um ramo de carros. Eu descubro sobre carros, vou vender carros e tudo bem. Não, a espiritualidade é um campo onde quer ser exterminado do planeta. Onde tem uma equipe espiritual, zilhões de seres que querem disseminar com a espiritualidade no planeta. E eles vão se aproveitar de quem não tem a moral. Então tu pode estar lá vendendo carros, mas tu vai ser convidado a ter inúmeros tipos de barganha lá dentro e que é muito fácil de se deixar ir por caminhos que não são verdadeiros, acreditando ainda que é espiritualidade. Tudo isso são brechas abertas pela moral, né? Falta de amor ao se levar. Por isso que quem entra no caminho da espiritualidade tem que, antes de tudo, querer levar amor e paz em primeiro lugar. O conhecimento é depois, né? Porque senão, é como disse o Gaspa, né? Ao afastamento dos mentores dessa pessoa, gera um vazio espiritual, a pessoa entra num parafuso e começa a falar muitas vezes coisas que imagina mais do que sente, né, no coração, que foi o convite desde o início do vídeo para que a gente sinta com o coração, e a nossa alma ela é didática em nos avisar aquilo que a gente sente como leve, como alegre. É verdade. Alegria, leveza, isso me deixa mais feliz, isso me deixa mais contente, isso me deixa mais despreocupado. Isso é espiritualidade. Isso me deixou preocupado, isso me deixou tenso, isso me deixou pensativo, isso me deixou, meu Deus, o universo, será que ele é isso? É ilusão. Por quê? Porque Deus é amor. A lei fundamental do universo é a lei do amor. As pessoas mais felizes do universo são as que mais amam. São as que mais conseguem amar, porque conseguem amar as coisas, conseguem desfrutar as coisas, conseguem aproveitar as coisas. Ou seja, elas conseguem ser o próprio universo, que é amor, e menos o ego, ou seja, menos problemas, e por aí vai, né, Gaspa? Inclusive, um dos grandes movimentos recentes das trevas no planeta é terminar com a imagem de muitas pessoas consagradas da área, como, por exemplo, Chico Xavier. Acredite ou não, estão dizendo por aí que Chico Xavier se arrependeu de ter feito tanta bobagem, né, Gaspa? Então, isso aí é bem importante, Pablo, no sentido assim, que a gente não consegue entender que tudo na nossa vida, na vida de cada um que está aqui assistindo, seja um acaso. Tudo vai percorrendo um caminho onde um magnetismo, como a gente está falando antes, ele vai se desenvolvendo. Então, existe esse magnetismo e dentro disso existem alguns propósitos, né? Uns propósitos, algumas coisas que você veio com uma configuração, com algumas características que podem ser bem utilizadas, né, quando a gente está falando da espiritualidade. Então, acontece que os propósitos, eles são alinhados. Vou tentar dar um exemplo, assim, uma pessoa que ela vem para desenvolver um trabalho de comunicação espiritual, né, levar conhecimento, levar luz, levar amor às pessoas, ela encontra uma egrégora através dos seus guias e mentores e outras equipes além, que elas estão alinhadas dentro desse propósito. Então, vai se seguindo uma trilha, a gente pode dizer assim, dentro desse propósito. Eles te ajudam, te inspiram, fazem várias coisas que vão alinhar com isso. O que é bem importante a gente entender também, Pava e todos, é que isso não quer dizer que as almas sejam boas ou ruins das trevas, não é nada disso, porque todos nós temos uma intenção de alma. E a outra coisa que nós temos são atitudes aqui, que elas vêm muitas vezes através do nosso ego, da nossa mente. Então, dentro desse contexto que você estava explicando, muitas pessoas, né, que estão dentro de vários propósitos e que estavam seguindo este alinhamento, por questões diversas, né, começa a ter uma divergência, algumas vezes, desse propósito que as egrégoras espirituais estavam propostas a auxiliar, a fazer essas inspirações, esse auxílio todo. E ocorre um natural afastamento, porque isso também vira um aprendizado para a pessoa, para a alma que está ali, né? E é isso que a gente estava querendo dizer como um pequeno vazio que às vezes ocorre.
Só que as atitudes que a gente vai tendo aqui, que são diferentes muitas vezes das intenções que a alma tem, elas vão criando esse pequeno afastamento, ou às vezes até um grande afastamento da espiritualidade, e muitas vezes as pessoas acabam sendo movidas pelo ego, né? Pelas atitudes, se perdendo por N motivos, a maioria das vezes são motivos de poder, financeiros, que são as coisas que, na maioria das vezes, acabam corrompendo as pessoas. Então, acaba que não existe mais uma equipe, uma egrégora que está ali fazendo, né, todo, como é que chama, O Papa? ancoramento. Fazendo, todo esse ancoramento junto, né? E acaba saindo um monte de informação que estas informações, na maioria das vezes, elas não são, né, concordantes com aquele propósito inicial que se tinha. E, na maioria das vezes, elas saem bem distorcidas. E isso vai trazendo vários benefícios pessoais para as pessoas, e muitas vezes elas continuam, né, fazendo aquilo, e na maioria das vezes não estão nem conscientes, estão numa grande ilusão diante de tudo isso, e isso é o que a espiritualidade falava também sobre essa grande desinformação que teria. E, para isso, né, o melhor, o remédio, né, porque o remédio que a gente colocaria, né, seria assim, oração. Não tem outra forma. Você joga lá, conecta com a sua alma, faz esse movimento do sentir e você mesmo vai direcionando. Isso eles orientavam já faz muito tempo. E isso vale até, assim, a gente percebe as energias de cada pessoa, você consegue perceber quando você conecta na alma. Só que aí entra, às vezes, até nós mesmos tendo algum direcionamento do ego, alguma vaidade, alguma coisa, não, porque eu gosto do fulano, ou eu gosto do ciclano, né? Custo a acreditar, e também esse filtro que a gente deve fazer, que nem mesmo que a pessoa traga, vamos dizer, bastante luz para você, ninguém tem a verdade absoluta, então tudo requer um grande filtro sempre da gente, mas o que a espiritualidade trazia era exatamente isso, né? Que estava ocorrendo esse distanciamento. Aí vai ter várias perguntas, né? Se isso gera uma grande preocupação, e até a gente estava comentando antes, né? Até falei uma frase ali para você, né? Que poucos, né, são os que se mantêm ainda no caminho, mas que tudo isso segue sendo suficiente dentro do grande planejamento que se tem aqui no planeta Terra, né? Não é que é poucos, a gente pode dizer assim, muitos acabam se perdendo dentro destas curvas da vida. Daqui a pouco já se alinham novamente, esse é o entendimento que a gente tem. Exato. E tudo está certo, né, Gaspar? O que isso a gente quer dizer? Para que a gente refute conhecimentos ou pessoas que possam falar coisas diferentes de forma alguma, né? Pessoas que tu sabe que às vezes falou algo que tu sabe que não é daquele jeito, ou falou algo e dá literalmente a impressão de que é algo que a pessoa quer enganar ou colocar medo. Não, sabe que essas são as pessoas que mais precisam de amor, né? Então a gente tem que enviar orações, agradecimentos, né? E ter o nosso filtro, e cada um tem a sua verdade. A gente não pode querer impor a nossa em lugar nenhum aqui, porque o nosso canal está falando aquilo que a gente acredita. Mas a gente não quer impor. Cada um é livre, aí que tá, né? Cada um é livre para acreditar no que quiser, né? Só também tem que arcar com o peso do que acredita e os reflexos do que acredita vindo para ti na tua vida, né? Então, a gente não, de forma alguma, critica ninguém, porque a gente sabe que é uma senda do conhecimento. Hoje, por exemplo, o que eu falava há 13 anos atrás aqui no canal, eu não falaria de novo, porque o conhecimento já evoluiu tanto daquilo que eu poderia dizer que eu estava enganado. Não é que as pessoas estão enganadas ou estamos enganados, mas são frações da verdade, que vai sendo aglomerado ao longo do tempo, né? Sabe como, Pablo, uma vez eles falaram aqui para mim, até a espiritualidade que participa mais junto aqui com a gente, ela falou assim, se você quer conectar na energia de uma pessoa, vamos dizer, de um canal, vou pegar aqui o canal do Papa,
Tem uma forma bem simples de você analisar, né, a intenção, a energia que a pessoa traz. É assim, ela vai ter que ter uma evolução junto, que é exatamente o que você acabou falando agora. Porque muitas vezes os conteúdos que as pessoas estão trazendo, eu me incluo nisso, acredito que o Pava se inclua nisso também, eles no primeiro momento eles servem mais para a gente até do que para as pessoas que estão assistindo, porque a gente vai evoluindo junto com tudo isso. Essa busca, tudo isso que a gente traz, vai servindo para a gente. Então, vamos dizer, uma pessoa está lá acompanhando 1 ano, 2 anos, você me acompanhando, ela tem que ver que você também evoluiu e mudou junto com isso, porque isso é um trabalho que nem eu estava falando agora há pouco. Tem que ter um propósito, né? Esse propósito ele é alinhado com a espiritualidade. Você cresce, as pessoas que estão com você assistindo crescem, todo mundo cresce espiritualmente, na sua própria maturidade, em tudo. Então, por isso que você, provavelmente, os assuntos que você fazia muitos anos atrás, hoje você não faz, porque você evoluiu diante disso tudo também, né? Então, é isso. É isso que é um propósito, assim, bonito, baseado no amor, baseado na verdade da alma, quando você vai vendo tudo isso sendo construído em harmonia e em conjunto. Gaspar, não tem como, são conteúdos transformadores os que a gente traz aqui. Não tem como o público do outro lado não se transformar, não tem como nós não se transformarmos, né? E quem nos acompanha há tempo é como nós, uma constante transformação, uma constante evolução, né? Sempre para onde? Para o bem, sempre para o Mas melhor. esses dias o Pavel estava fazendo um vídeo também, e eu comentei no vídeo, disse, ó, eu vou falar aqui para vocês uma frase que o Pava disse lá no canal dele, que eu achei muito interessante. Então, aquele aprendizado serviu para você, serviu para as pessoas que estavam no seu canal, serviu para outras pessoas que estavam, vamos dizer, no meu canal, que não tinham visto isso. Então, é assim que vai, sabe, vai sendo para todo mundo aquilo. Então, aí a gente filtra também, assim, tudo isso que está sendo feito, isso traz um crescimento para você? Isso traz medo? O que que traz para a É, sua alma? E aí a gente vai fazendo escolhas dentro disso, né? Como que a gente está vibrando? Então, por isso que também tem muita gente que é ressonante com estes conteúdos, né? Porque elas sim, preferem continuar nesta vibração, muitas vezes de sim. medo, muitas vezes de engano, porque é mais confortável do que encarar literalmente as suas sombras, né? Entender assim, não, esse planeta ele não é o pior planeta que tem, ele é um planeta que eu estou aqui, eu vou fazer dessa minha melhor encarnação, a minha melhor jornada, vou aproveitar ela, né? E isso você precisa estar disposto. E aí que entra essas projeções numéricas que você estava trazendo antes. Quais as almas que nesse momento, não diria nem despertas, eu diria assim, que estão dispostas a fazer os seus movimentos, né? Esses seriam os grandes despertos. Pois é, Gaspar, a gente sabe que é muito mais fácil das pessoas acreditarem no mal e no ruim. É muito mais fácil, né? A crença é muito mais fácil, porque no nosso mundo parece que é muito mais fácil de acreditar nas coisas ruins e no mal. Por isso que as mentiras, as coisas com caos, com medo, com pânico, filmes de terror, filmes de massa, ganham o público, a massa toda, né? A gente sabe disso, né? Porque, como tu disse, é por ressonância, por afinidade que se vai para os assuntos, né? Se a pessoa tem lá dentro dela, dos chakras, dos vórtices dela, questões ainda a trabalhar, medos a trabalhar, ela vai ressonar com questões que vão vibrar naquele medo. Então, ela vai ser mais fácil ela acreditar naquilo que já está dentro dela, né? Esse é o grande trabalho que se faz, né? De tomar a consciência de que dores e sofrimentos só nos mostram que tem ilusão, né? Para que a gente abra espaço para acreditar em coisas cada vez melhores. Vou contar um segredo para vocês, né? Os seres que moram em Júpiter, planeta mais avançado do sistema solar, seres solares, seres das outras planetas de outras galáxias que falam Arcturus, Sirius, são os seres que conseguiram acreditar nas melhores coisas que a gente nem é capaz de acreditar, de tão maravilhosas que são em todas as áreas da vida. Por isso vivem nos lugares maravilhosos. A gente vai estar sempre onde está o nosso coração. E eu espero que o coração de vocês esteja aqui conosco, esteja no canal do Gaspar, esteja aqui, esteja nos comentários. Dê o like no vídeo se gostou. Gaspareto, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Gratidão, Pava. Então, gratidão a todos também. Para a gente é sempre muito gratificante estar aqui com você, com todo mundo. Então,
Sempre que quiserem, estaremos por aqui. Gratidão e até a próxima. Gratidão, Gaspa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aperta o botão para se inscrever aqui e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!